Olá, amigos, seja bem-vindo ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos concluir uma parte do tema, tá? Dentro desse capítulo 3 da criação, a formação dos mundos, é a última questão falando sobre formação dos mundos, depois entramos em outro tema. Mas queremos, antes de iniciar o nosso estudo, sempre pedir permissão a Deus, ao Mestre Jesus, que estejam presentes, também nossos anjos guardiões, protetores, possam nos intuir para fazermos o estudo com o espírito da letra, não é verdade? Sempre o pedimos isso. Então, vamos à questão. A questão de número 42, que nós estamos observando e analisando, é a seguinte: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos da Terra, por exemplo? Vejamos que Kardec sempre nos traz numa sequência para fecharmos raciocínios que vão facilitar a nossa compreensão mais à frente. Não só adianta outras questões, né, como agora nós estamos terminando a formação dos mundos, vai começar sobre os seres, né, humanos, vivos, né? Mas nós temos que prestar muita atenção que desde o início nós começamos com a base, ele coloca uma base que é Deus. Que é Deus, não quem é, né? E toda essa trajetória de questões que Kardec vem colocando é para fecharmos um raciocínio lógico, para podermos compreender mais à frente outros textos que virão, que surgirão, principalmente do Evangelho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma parte do Evangelho de Jesus, que nós encontramos no Novo Testamento, que tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo. Então nós temos muitas informações ali de ensinamentos, ensinos e parábolas de Jesus. E Kardec traz um pouquinho ali no Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos despertar desse conhecimento trazido pelo Livro dos Espíritos, pelo Livro dos Médiuns, na interpretação correta dos ensinamentos no Evangelho. Nós vamos começar a entender isso mais tarde. Aqueles que ainda não compreendem, acham que o Espiritismo é só o Livro dos Espíritos, só o Livro dos Médiuns. Não, nós temos muita coisa aí, temos a ciência, a filosofia, e tudo voltado para o entendimento do Evangelho de Jesus. Porque esse é o foco principal. São ensinamentos e parábolas do Mestre Jesus para todos nós. Então nós vemos que nessa questão, Kardec buscou uma informação que parece apenas científica. Visto pelo lado material, pelo lado da ciência, nós vamos ver apenas cálculos aí, e cálculos que muitas vezes foram tirados assim de teoria pura, sem uma comprovação. E isso atrapalha muito. Então o ser humano realmente acha que com a ciência encontra valores para tudo. Mas nós vamos ver aqui que naquela época mesmo, assim como agora, a ciência ela sempre caminhou com seus avanços tecnológicos, que são pertinentes àquelas pesquisas e teorias até então desenvolvidas, porque nós temos, por exemplo, hoje mais teorias, mais equipamentos sofisticados do que daquela época que Kardec fez essa questão. Tá? Então nós vamos ver também, ele faz análise disso em A Gênese. Então, sendo nosso conhecimento relativo ao mundo material somente, não dispomos de maiores informações daquelas leis que regem o plano espiritual. Portanto, existe uma lacuna para se definir bem o princípio da formação dos mundos. Em alguns pontos posteriores também, aquele equilíbrio entre as forças físicas do plano material com as do plano espiritual nós desconhecemos. Principalmente os cientistas, eles não caminham com essas duas informações. Eles não buscam nenhuma informação do plano espiritual, que dizem que é metafísica, está fugindo da física. Então se perde muito. Esse intervalo então de tempo, do qual que meramente calculamos, fica duvidoso, porque representa
o tempo da existência de átomos de alguns materiais considerados dos mais antigos, já examinados no planeta. Então, o cálculo em cima de matéria. É claro que é um cálculo que leva a uma informação, vai levar a uma informação bem próxima do que pode ter acontecido. Talvez, ainda ficamos na dúvida. Mas em março de 2002, um grupo de cientistas da Suíça e da França, em conjunto, conseguiram determinar o tempo que o nosso planeta levou no princípio para a formação da atmosfera ao seu redor. Que essa era outra dúvida. Os cálculos realizados aí agora com esse cronômetro atômico, com esses registros das estruturas dos átomos, encontraram alguns meteoritos antigos de quase 4,5 bilhões de anos, uma taxa de decaimento nuclear do átomo de nióbio transformando em zircônio. Isso aí é outro cálculo que foi descoberto com o passar do tempo, que se observou que o elemento, de forma natural, principalmente o elemento radioativo, emitindo aquelas radiações ionizantes, que foi mais fácil de observar através deles, eles vão perdendo essa radiação, é a informação de que eles estão perdendo material. Então, se um átomo ele perde da sua estrutura prótons, nêutrons, elétrons, ele se transforma em outro átomo, porque fica com menos componente. Então, se transforma em outro átomo, aquele material deixa de ser aquele material e passa a ser um outro material. E isso foi observado na natureza. Nesse caso, essas rochas que eles analisaram de 4,5 bilhões de anos, porque é assim que se determina o tempo do material, continha nióbio e continha uma grande quantidade de zircônio que havia sido transformado. Dadas as devidas proporções encontradas, eles conseguiram definir esse tempo que tinha a amostra original. Com essa técnica, eles observaram que era um valor, dentro dessa pedra de 4,5 bilhões de anos, havia um valor inicial entre 20 e 30 milhões de anos para essa formação, que foi dada como a formação inicial da atmosfera, justamente esse resfriamento que houve do planeta. Aí nós pensamos assim, mas será que isso está certo? Olha, provavelmente está bem aproximado do valor correto. Apesar dessa diferença grande de 20 a 30 milhões de anos, ou seja, 10 milhões de anos de intervalo duvidoso, mas com certeza é melhor do que essa teoria antiga que Kardec até coloca em A Gênese, no capítulo 8, item 1, essa informação de uma teoria que um cientista calculou de 74 mil a 93 mil anos. Então, esse Buffing, chamado teoria de Buffing, Kardec colocou que era uma teoria já abandonada, porque até o próprio Kardec comentou que um resfriamento dessa magnitude, para a formação atmosférica, deveria levar diversos milhões de anos. Olha como Kardec já estava bem à frente da sua época. Ele contestou uma teoria de um cientista que disse que o tempo de resfriamento até a formação da atmosfera do planeta ficava entre 74 mil e 93 mil anos. Ele contestou dizendo que deveria ser sim de diversos milhões de anos. E foi o que descoberto em 2002, justamente isso, por uma medição, uma comprovação da rocha, que ela levou esse período de 20 a 30 milhões de anos para resfriar, e com certeza começar a formação da atmosfera. Mas nós temos o plano espiritual, que sempre interagiu com o plano material. Existem condições, existem leis que nós desconhecemos. Nós temos também uma informação do livro A Caminho da Luz, que Emmanuel revela que o Cristo é quem foi o grande arquiteto da formação do nosso planeta. Então nós podemos imaginar realmente que não se pode conhecer toda essa duração da formação do nosso planeta, já que envolveria saber aqueles preparativos iniciais pelo Cristo e pelos seus prepostos.
Nós não temos essas informações de como se começou esse campo vibracional ali onde existe o nosso planeta, atualmente existe o nosso planeta. Nós não sabemos daqueles planos antes elaborados pelos espíritos superiores e que foi também com relação à destinação do orbe, a posterior utilização para o desenvolvimento moral da humanidade. São aspectos de formação de campos espirituais que não são identificados pelos nossos métodos puramente materialistas. Então, sendo assim, realmente nós podemos repetir algumas palavras da resposta dos espíritos. Louco quem pretendesse sabê-lo. Porque o homem fica louco por não conseguir determinar com precisão. Fica louco tentando descobrir o inimaginável, porque nossa estrutura não está preparada ainda, a nossa consciência não está preparada para receber essas informações. Por isso os espíritos responderam: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então nós podemos chegar até esse máximo de 4,5 bilhões de anos, que nós não reduzimos nem acrescentamos, porque não temos a certeza, não temos como determinar corretamente isso. E aquele que realmente ficar pensando que vai conseguir, vai ficar louco. Por isso que eles responderam dessa forma. Então, lembrando de que até mesmo essa resposta nos serve para firmarmos o nosso compromisso de estudo, firmarmos o nosso compromisso de receber essa verdade que os Espíritos nos trazem através do Livro dos Espíritos, para que possamos formar a nossa ideia, cada um ter a sua ideia dentro da sua consciência. Nós sabemos que cada um é um indivíduo único, então não vamos pensar todos da mesma forma. É impossível, sempre alguém vai ter uma diferença de conhecimento, de ideia, de inteligência, porque assim se dá a nossa evolução. Não evoluímos todos no mesmo degrau. Nós temos aqui, no nosso plano do material do mundo de provas e expiações, espíritos diversos, se formando aqui. Inclusive nós, que pouco sabemos, mas não podemos ficar sem estudar, sem procurar caminhar nessa direção de mais conhecimento, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E com esse conhecimento do Livro dos Espíritos, nós alcançamos o entendimento necessário para isso. Então, estudem bastante, não deixem de fechar o link dessas questões do conhecimento com outras obras espíritas, façam suas anotações. E hoje nós ficamos por aqui com essa questão 42, poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos da Terra, por exemplo. E os espíritos responderam: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer o número de séculos que dura essa formação. Obrigado, que Deus esteja presente, Jesus sempre iluminando nossos corações. E até a próxima.